Esta obra de restauração que Jesus fez na cruz foi muito mais abrangente que a gente imagina. Olá, meu nome é Brandão, sou professor da Escola Bíblica da Igreja de Brás Cubas e quero convidar você para estudarmos esse assunto hoje. É muito importante a gente entender tudo que foi feito ali no Calvário, que vai muito além daquilo que a gente imagina, não é verdade? E Paulo ele vai falar a respeito dessa obra extraordinária de reconciliação de Jesus Cristo, o que ele fez ali na cruz, no qual nós fomos inseridos, fazemos parte desse pacote. A Bíblia diz que ele reconciliou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, coisas lá em cima, coisas na terra. Nós não temos noção de tudo que Deus fez na obra de reconciliação em Cristo Jesus. E nós éramos tidos como rebeldes, porque vivíamos conforme o curso desse mundo, como Paulo fala, e fazíamos as coisas dos nossos próprios interesses. Agora nós somos inseridos nessa grande família, e isso foi feito de uma forma assim muito particular, de Deus, de uma forma muito carinhosa, em criar todo esse plano e nos considerar como filhos, nos adotar, nos perdoar, nos aproximar, e através da pessoa do Senhor Jesus, Ele fez tudo isso no Calvário. Então vamos dar uma olhadinha sobre essa grande obra de reconciliação, entender essa reflexão que Paulo faz em Efésios, que é muito importante, é muito profundo isso. Eu quero convidar você a estudar esse capítulo comigo. Cristo, ele é o elemento chave, ele é a nossa reconciliação com Deus. Então, quando a gente começa a observar as pessoas tentando reconciliar com Deus de tantas formas, não existe outra maneira. Jesus é o único mediador que existe entre Deus e os homens, não há outro. Não há mediador, não há nenhum outro tipo de entidade, ou tipo de crença, ou tipo de Deus, ou governo, ou instituição, entidade, nada. Somente o Senhor Jesus pode nos reconciliar com Deus, Ele é o caminho, Ele mesmo fala, eu sou o caminho e sou a verdade, E ao entrar nesse caminho a gente encontra a vida. Então por isso que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai conseguir chegar até o Pai se não for por intermédio do Senhor Jesus. Então nessa lição de hoje, nós vamos evidenciar que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ele é o caminho. Entender essa restauração de todas as coisas que foram feitas na cruz, e também a transformação que aconteceu em nós, de rebelados para ser alguém da família de Deus, ser uma pessoa aceita por Deus, e extinguir a diferença entre judeus e gentios, porque judeus foi um projeto inicial de Deus, onde eles tinham as práticas, os feriados, tinham as suas regras, suas leis. Eles eram um povo totalmente diferente do resto do mundo. Eles eram tidos como referência quando tudo originou na questão da lei. Mas hoje tudo foi mudado através da pessoa de Jesus. Vamos ler em Efésios 2, 14 e 19 e entender um pouquinho sobre isso. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Veja, Paulo também era judeu, mas ele está evidenciando de uma forma bem clara que não há mais separação. Jesus ele quebra isso e coloca todo mundo como um só povo. Na sua carne ele fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa o que Paulo está falando aqui, Deus
ele colocou todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo patamar de reconciliação. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Esse é o nosso texto destacado, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Ou seja, os judeus, eles olhavam para as outras nações, né? E de fato a gente conhece bem isso. Um judeu olhava para um babilônico, olhava para um egípcio, olhava para um persa. Então, a sua forma de enxergar as outras nações, até mesmo os samaritanos, eles eram vistos de uma forma muito separatista. E o plano divino da salvação inclui pessoas de todos os povos e raças, desde que aceitem pela fé em Jesus Cristo. O que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, né? Qual foi a ação de Jesus para quebrar tudo isso, essas diferenças entre os povos e culturas e raças? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Havia uma parede de separação entre os homens. A derrubada da parede da separação, o conceito da lei dos mandamentos e a revogação da lei dos mandamentos. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, Cristo é o motivo de nossa paz e a nova humanidade formada pela paz. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós, reconciliados pela cruz de Cristo, reconciliados na cruz em um corpo. Olha que coisa inteligente. Deus, ele nivela todo mundo. Deus, ele aproxima os povos. Havia uma separação, inclusive, no próprio templo, né? Sempre houve uma exclusividade religiosa no meio do judaísmo, né? Eles tinham uma estrutura que separava isso, né? Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso, inclusive, aos estrangeiros. E isso é uma coisa até nos tempos de hoje. Se você for em Israel, lá em Israel nem tudo é aberto, é liberado para acesso dos gentios, né? Então Cristo, ele derruba isso. Inclusive o véu, né, que nós vamos tratar daqui a pouco. Essa derrubada de separação trazia uma inimizade, uma diferença entre os homens. E o templo, né? Se você estudou comigo o templo, quando foi feito lá desde a época do tabernáculo, havia uma cortina grossa que separava o Santo dos Santos, né, onde o sacerdote fazia o sacrifício uma vez por ano. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu, desse tecido grosso, né, ele foi rasgado, né? Então, foi uma ação do próprio Deus, né? E isso ficou evidenciado que ele foi rasgado de cima para baixo. Não tinha como alguém fazer isso na época. E essa ação do próprio Deus, ela mostra que não há mais separação, né? Nós temos acesso livre para falar com Deus através do sangue de Jesus. Nós podemos orar, falar com Ele diretamente. E nós não somos mais vistos como estrangeiros, né? Porque era só um sumo sacerdote que podia fazer isso. Ele que fazia a expiação, né? E fomos aceitos como família de Deus, e acesso nós temos agora na presença do Pai, Efésios 2:18. E esses ritos cerimoniais, né, que tinha lá, circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Sim, eles são totalmente diferentes das outras culturas, das outras nações. E eles, com tudo isso, eram tidos como muito diferentes dos demais. E Jesus vem e quebra isso, né? A revogação da lei dos mandamentos, elimina a barreira que dividia judeu e gentil e revogou essa lei cerimonial. Ou seja, não tem mais sacrifício. Jesus é o sacrifício, ele é o cordeiro.
E isso que resultava na separação entre judeus e gentios. Então o Senhor Jesus ele revoga tudo isso. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Olha, tem gente ainda querendo colocar esses hábitos judaicos, inclusive dentro da própria igreja. Olha que confusão que as pessoas fazem. Jesus veio e desfez tudo isso. Às vezes a gente vê na televisão o camarada lá com uma roupa lá meio sacerdotal, outro com aquele chapéuzinho judeu na cabeça, outro... Gente, isso aí não tem nada a ver mais com a igreja. E Jesus, ele derrubou tudo isso e uniu os povos como uma grande família. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Gentios somos nós, né? A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Pela paz, Cristo fez um novo homem. E a gente vê lá, inclusive, em Apocalipse, né? Toda língua, toda tribo, toda nação. Então, de forma geral, de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. A paz, ela é descrita dessa forma nesse novo homem. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Ele não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. E quando nós pensamos em Cristo Jesus, quando nós oramos, quando nós cantamos louvores, quando nós meditamos, o seu nome já nos traz paz, né? Isso implica o conceito de comunhão espiritual. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. A nova humanidade formada pela paz, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desaparecem. Você pode viajar para qualquer lugar do mundo e visitar uma igreja no qual proclama o nome do Senhor Jesus, você vai ser recebido. Você vai encontrar um lugar de oração, um lugar de louvor. Você vai se identificar como um só povo. Isso é muito bacana. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Esta nova humanidade tem paz com Deus e uns para com os outros. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Jesus se tornou maldito por nós. Ser condenado era sinal de maldição e profunda humilhação. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O réu era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. A vitória na cruz sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Pela cruz fomos reconciliados com Deus num corpo. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, ministério de reconciliação. Agora, em Cristo Jesus, somos um só povo, como Paulo fala
O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Ou seja, Deus não tem mais nada com os judeus. Os judeus precisam aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles precisam entregar suas vidas para Jesus, como os discípulos fizeram. Eram judeus e começaram a seguir ao Senhor Jesus, foram batizados. Mas eles ainda tinham as suas práticas. Mas Paulo também, sendo judeu, ele vem e explica que isso não é mais necessário. Por isso que ele se autodeclara como apóstolo dos gentios. Porque os gentios não iam se sujeitar a toda a cultura judaica. E ele coloca tudo isso de uma forma bem clara, né? Dizendo sobre essa obra reconciliadora do Senhor Jesus, igualando todos os povos. E gerou tudo um novo corpo, um novo povo, né? A igreja de Jesus. Tantos lugares, pode ser uma tribo indígena, pode ser uma nação forte, né? Uma nação potente, pode ser um grupo de etnia, pode ser o que for, sendo uma pessoa, sendo um indivíduo, pode fazer parte dessa grande família de Jesus, chamado Igreja. O Ministério da Reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a Igreja, a nova família de Deus. E por isso, pelo meio do sacrifício na cruz, Jesus derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Cristo, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, reconciliou a humanidade com Deus, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Quantas coisas, né, que o Senhor Jesus fez. É maravilhoso. Que Deus te abençoe nessa semana e que espero que você tenha gostado da aula de hoje, né, onde mostra, revela que não há distinção entre grego e nem judeu. Todos os povos, todas as nações, nós todos podemos fazer parte dessa grande família, a família de Cristo Jesus, chamada Igreja, no qual Ele ama e entregou a sua vida por ela. Semana que vem estudaremos mais um capítulo. Que Deus te abençoe. Dê um joinha e divulgue esse vídeo com os seus amigos. A paz do Senhor, queridos.